Eu me via antes como uma professora, assim, sempre muito aplicada no sentido de planejamento, né, de fazer tudo muito dentro do quadradinho, muito certinho, né, mas com essa pós eu percebi o tanto que eu não buscava fazer algo diferente, né, estava ali seguindo aquele padrão de sala de aula, de giz, de quadro, né, eu abria alguns debates, às vezes fazia algumas coisas nesse sentido, mas nada que envolvesse tecnologia, nada que envolvesse muita participação do aluno. Então eu consigo hoje ver de uma forma totalmente diferente. Outra professora, né, talvez 10% da anterior. Sempre que tem uma atividade para aplicar, aí a gente pede emprestado uma turma, né, ou às vezes a turma está sem aula e a gente consegue fazer esse trabalho, desenvolver com uma turma. Às vezes pega período que o professor está de atestado, está de licença também, dá para desenvolver dentro de turmas até diferenciadas, né? Que se eu tivesse em sala, eu estava lá com os terceiros anos, segundos anos, assim, não, eu posso escolher aquilo que eu acho que, né, que tem uma aplicabilidade melhor. Infelizmente, assim, o nosso quadro, por mais que alguns tenham bastante acesso à tecnologia, a maioria não utiliza. Né? A maioria dos professores, se eu que tenho assim, a oportunidade de passar às vezes nos blocos, eu fico observando, a maioria continua naquele padrão, né, de quadro, né? Hoje em dia mudou um pouco, né, de quadro giz, aqui no DF nós usamos mais o quadro, a lousa branca mesmo, né, o pincel, mudou nesse sentido, mas a maioria ainda considera o uso de tecnologia ainda usando um data show, por exemplo, né? Já não inova de outras formas, não agrega outros aplicativos que dá para serem utilizados na sala de aula até com certa facilidade, né? Então, os alunos assustam, às vezes, né? Quando eles falam, vamos, gente, vamos para o laboratório. Minha escola tem um laboratório de informática, né? A dificuldade é porque são 20 computadores para uma turma de... Né, uma escola que tem 1.500 alunos, mas a gente tem um sistema lá de agendamento, quando é para levar os alunos, a gente leva, eles ficam já de cara felizes, né, porque vai sair daquela rotina ali da sala de aula e poder acessar a internet, poder fazer algo diferente. E aí, esse é o primeiro choque que eles têm, né. Um outro choque é quando a gente coloca o aluno numa situação de protagonismo, né? Quando a gente já chega e fala, gente, por exemplo, uma das atividades que a gente teve, vamos discutir o que vocês querem estudar, o que vocês gostariam de estudar. Aí eles já, como assim? Eles já tomam aquele choque, né? Porque eu falo assim, como assim, professor? O que a gente... isso parte de vocês, não é da gente, né? Então, foi uma atividade bastante interessante que a gente fez durante o curso e eu senti muito esse choque de realidade com eles, porque eles não estão acostumados, né? Então, estão acostumados de sentarem lá na carteira, ouvir o professor, né? Ouvir assim, né? Entre aspas, muitos nem ouvem, né? Porque se a gente pensar na posição do aluno, é muito desinteressante uma sala de aula nesse modelo padrão mesmo. É difícil manter a atenção do aluno quando se fala nesse modelo antigo, né? Que eu já considero antigo, né? Quando essa atividade foi passada, aí eu fiquei pensando, nossa, agora como é que eu vou trabalhar? Porque sempre a primeira coisa que a gente pensa é que turma que eu vou trabalhar, com qual professor que eu vou, na minha condição de coordenadora, qual professor que eu vou negociar e tal. Então, quando o trabalho foi passado, aí eu coloquei lá no grupo, expliquei, né, que estava fazendo esse curso de pós e que precisava do apoio dos alunos para desenvolver algumas atividades. E coloquei lá o link, né? Quem gostaria de participar. E aí os alunos foram entrando num outro grupo, que seria esse grupo de trabalho. E aí nós começamos, lá nesse outro grupo eu coloquei a pesquisa via Google Forms, né? Explicando lá sobre sobre o trabalho, né? Falando sobre os temas transversais da BNCC.
explicando para eles assim de forma resumida o que era cada, né, sobre o que tratava cada tema transversal e pedindo para que, se eles pudessem escolher um desses temas, qual tema que eles escolheriam, né, para ser trabalhado em sala de aula. Então esses alunos fizeram a votação, né, que foi o que eu anexei ao trabalho. A princípio, o tema educação financeira estava à frente, né? Eu achei até assim, interessante, né? Bem atual. E em seguida veio tecnologia, foi avançando e acabou ficando aí em primeiro lugar, né? Depois que foi votado, eu marquei com esses alunos, aí juntei porque tinham alunos de séries diferentes, né? Alunos de ensino médio, de sétima, de oitava. Aí eu marquei um determinado dia lá na escola, numa sala específica, e levei todos esses que se propuseram a participar. Aí foi aí que eu falei com eles sobre o que era a sala de aula invertida, né, do papel que eles assumiriam naquele momento, né, falei do tema que tinha sido escolhido, de tecnologias, e que eles levariam esse tema para casa, né, ou para o laboratório de informática. Por isso, no meu trabalho, tem lá alguns relatos de que eles tiveram dificuldades de acessar o laboratório, ou estava ocupado, ou estava sem internet, então acabou que a maioria fez a pesquisa em casa mesmo. Aí quando eles, no outro dia, né, marquei 2 dias depois, por conta de questão de horário mesmo, a gente marcou 2 dias depois e nos encontramos para que eles apresentassem, né? Então ali eles formaram pequenos grupos e eu fiquei só aprendendo. Fiquei só aprendendo. Então, assim, uma das coisas que eles falaram muito era justamente da dificuldade de acesso à internet, porque a nossa escola lá, especificamente, ela é a única escola que atende a educação de jovens e adultos na minha cidade, né, em Ceilândia. Mas eu trabalho lá em Ceilândia há esses 29 anos. E aí o que eles mais debateram foi sobre essa questão, a dificuldade, porque chegava em casa e eles não tinham como acessar Wi-Fi. Então eles ficavam a mercê de encostar às vezes em uma loja, um lugar que tinha Wi-Fi para conseguir fazer a pesquisa, e que a maior dificuldade foi essa mesmo, o acesso à internet. Mas outros trouxeram curiosidades, né, coisas que eles não sabiam que existia, por exemplo, ChatGPT. Alguns alunos nem sabiam, nunca tinham ouvido falar do que era o ChatGPT, inteligência artificial. Então, isso foi muito interessante, porque eles trouxeram nomes de alguns aplicativos, eles foram falando que cada um podia fazer, né? Então, foi bem bacana mesmo, né? Então, foi uma coisa assim, bem simples de fazer, interessante para eles, né? Eles gostaram bastante e assim, sempre que eu passo, eles dizem, vou voltar quando lá na sala, professora? Quando é que a gente vai fazer outra atividade? Então, e assim, a percepção que eu tive é que foi muito positiva mesmo. O que eu tenho sempre comentado ali, inclusive nas reuniões de coordenação, quando eu me reúno lá com os meus professores, é sobre esse curso, né? Eu falo, gente, o curso que está sendo oferecido, ele é sensacional, sensacional. Os professores são excepcionais, as ferramentas que a gente tem tido contato ali na prática são, assim, impressionantes, né? Algumas que a gente vê ali durante as aulas, você fica chocado de tanta evolução e do quanto nós estamos atrás, né? O quanto a gente está tão... como eu posso dizer, quando a gente está tão ainda tímido, né? Tímido em relação a procurar essas tecnologias, porque algumas são tão simples de se utilizar. Então, assim, muitas ferramentas interessantes, fáceis de se utilizar, que não precisa, às vezes, ter um computador, só no celular a gente consegue desenvolver. Isso eu vim aprender agora durante o curso, né? Que eu ficava pensando antes, assim, a professora de antes pensava assim, nossa, mas como que eu vou fazer para trabalhar esse tipo de conteúdo de uma forma, usando mais tecnologia, se a escola não comporta, né? Tinha 1001 desculpas, né? Ah, não dá, na teoria é bonito, na prática não. Aí hoje eu já vejo de forma bem diferente, que obviamente que algumas a gente não consegue mesmo trabalhar como gostaria, mas tem muitas outras que dá para que a gente trabalhe com os alunos de uma forma simples, eles interagem com a gente, né? Eles possam
participar mais ativamente, isso vai fazer com que o aluno seja mais protagonista mesmo, né? Que ele se sinta mais pertencente, né? Que eu acho que é isso que falta, o aluno... Foi um comentário que eu fiz também lá no meu grupo, falei assim, eu tenho 2 outras pós, né? Uma feita pela UNB, em gestão escolar, outra feita pelo Projeção, né, em psicopedagogia. E essa agora, né, que é em tecnologias digitais, eu considero que essa passa muito à frente em todos os aspectos, né? Tanto na qualidade, assim, do gabarito mesmo dos professores, quanto no atendimento na plataforma. Eu considero, assim, que realmente o Sebrae e Dígito estão, assim, de parabéns mesmo, né? Tem sido muito proveitoso, muito edificante estar fazendo esse curso, né? Sou muito grata, assim, pela oportunidade.